Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E chegou a hora de ganhar dinheiro. Isso daqui é uma pergunta ou uma afirmação? Eu vou mostrar uns gráficos para vocês e depois vocês me respondem, né? Eu acho que todo dia é hora de você ganhar dinheiro se você tiver um bom sistema para operar na bolsa de valores, né? Mas tem momentos em que fica mais óbvio. Eu acho que nós estamos passando por um momento desses, tá? Então, falando sobre o mercado brasileiro, para começar, nós estamos aí com a confirmação do rompimento do topo do Ibov, né, muito importante, e ele está se segurando ali em cima, né, então estão aparecendo oportunidades aí de setores que estão andando bem este ano, né, e alguns andaram bastante já e tem tendências interessantes, né, então eu quero mostrar alguns exemplos para vocês disso daí, né, para ver como tem dinheiro na mesa aí e quem não está operando está perdendo a oportunidade. Falando sobre o mercado internacional, nós agora estamos chegando naquele momento de topo histórico, no caso da Alemanha, não, da Europa, né, e do mercado americano. Nós também estamos muito próximo do topo histórico, ali S&P 500 beirando os 6 mil pontos, né, que era exatamente aquele alvo que nós tínhamos colocado quando ele foi testar lá os 4.800. Então agora é uma hora da verdade, né, então o que acontece? Depois que subiu muito, né, e voltou ali para os patamares antes do Liberation Day lá do Trump, o mercado começa a olhar com mais carinho, né? E fala assim, opa, peraí, agora vamos fazer umas contas aqui e dar uma olhada, né? Então, começa a olhar com mais atenção essa questão dos juros, né? Os juros continuam altos e também com relação ao déficit do governo, né? Ou seja, a capacidade do governo americano de cortar custos, ainda mais que o Trump vai estar apresentando já um pacote aí de redução de impostos, né? Então, se você não consegue cortar gastos e ainda quer reduzir impostos, e com os juros nesse patamar, a conta não fecha, né? Então o mercado começa a olhar isso e começa a dar aquela pipocada numa região já de resistência, né? Depois de andar bastante. Então faz bastante sentido. Provável, nós temos aqui, obviamente, sempre os três cenários, né? Ele simplesmente ignorar tudo isso e falar assim, o Banco Central, o Tesouro vai imprimir dinheiro para monetizar essa dívida. Esse é um cenário que, inclusive, acho que é o mais provável, só não acho que já está pronto para isso daí, porque a gente tem ali o Fed segurando um pouco a onda, né? E aí injeta dinheiro no mercado e as ações explodem. Isso daí eu acho que é uma questão de tempo para acontecer, tá? Não sei se a gente já está preparado para isso. O segundo cenário vamos dar uma parada agora nessa região de topo para ver o que acontece e ficar um tempo ali naquele vai não vai chato, né? E o terceiro cenário continuamos com turbulência, né? E aí, por exemplo, algumas ameaças, né, que existem sempre no mercado, como os juros no Japão estão subindo de forma não vou dizer descontrolada, mas realmente diferente do normal, tá? Eu vou mostrar para vocês também. E quando acontecem coisas estranhas no Japão, isso daí afeta todo mundo, né? É uma das maiores economias do planeta, então afeta demais, né? Então, assim, pode ter alguma coisa como já aconteceu antes, né? Daquele problema do carry trade que aconteceu em agosto do Japão, e aí o mercado aproveitar que já colocou bastante lucro no bolso, né, e dar uma corrigida novamente. Então, isso é um cenário que sempre está na mesa. O que nós temos que fazer é ficar de olho no gráfico e seguir o que ele está nos falando, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor, vocês veem que está para cima, né? Mas agora já não com muita intensidade, porque já estamos em regiões de resistência ali de topo histórico, né? E o S&P 500 a mesma coisa, né? Então não tivemos grandes movimentações ontem em nenhum lugar, né? Assim como no Brasil também não. E indo para os gráficos, então o VIX continua no mesmo esquema aqui, ontem ele até abriu com um gap de alta, mas já voltou, continua aqui no patamar dos 18, então nada para se preocupar aqui por enquanto, né? Falando de juros, nós temos aqui os juros americanos que continuam no patamar muito alto, né? Perto dos 4,5% aqui, e apesar de ele ter aqui essa configuração aqui de topo,
não tem muito sinal de que esse negócio aqui vai virar para baixo, pelo menos por enquanto, né? Ou seja, essa é uma luta do governo americano, tá? E por isso que eu estou dizendo que eu acho que eles vão acabar monetizando a dívida, porque é praticamente uma dívida, hoje é uma dívida impagável, né? Se você tem um déficit aí do tamanho que está, em torno de 7, 8% do PIB, uma coisa de 2 trilhões, você arrecada 6 trilhões, gasta 2 a mais, e tem uma dívida de 36, 38 trilhões, tanto é que teve o rebaixamento aí da nota de crédito dos Estados Unidos aí pela primeira vez, né? Então, é por conta disso, estão realmente numa situação complicada e precisa resolver isso. O Trump está tentando fazer um monte de coisas lá, mas tentar uma coisa, conseguir outra, né? Com relação à Europa, nós temos aqui, olha, a Europa já tem uma situação um pouco diferente, né? Já estão cortando juros, né? Então temos esse topo mais baixo, temos aqui, olha, um ombro, cabeça, ombro, no caso aqui o ombro está aqui, né? Então temos aqui o ombro esquerdo, cabeça, o ombro. Se ele conseguir perder isso daqui, eu acho que é uma questão de tempo para esses juros caírem, né? Lembrando que a Europa tem nenhum pudor para monetizar a dívida, né? E imprimir dinheiro, assim como os Estados Unidos também não tem, né? Agora eu quero falar aqui sobre os juros do Japão, tá? Esse negócio aqui está me preocupando e a gente tem que ficar de olho. Com relação ao... Eu vou até tirar esse Fibonacci aqui, porque já foi, né? Ele veio aqui na última retração e nós temos aqui os juros de 10 anos do Japão. Ele está nesse canal de alta aqui, né? E aí, quando a gente teve lá o Liberation Day, ele veio para cá tal, e aí depois já fez um fundo mais alto e está vindo testar topo aqui na região do 1,5%, né? Lembrando que, historicamente, né, os juros do Japão, eles são, ó, tá vendo, ó, negativo aqui, menos meio, aí nós temos aqui ó, a região do zero, né? Ele trabalha aqui nessa região historicamente, né? E aí, de uns tempos para cá, do Covid para cá, é que começaram a subir esses juros aqui no Japão. Esse daqui é o de 10 anos. Mas eu quero mostrar para vocês o de 30 anos, que faz tempo que eu não mostro. Esse daqui é que está me preocupando mais. Olha, o de 30 anos, veja que, na verdade, a maior parte da dívida japonesa está nesse título aqui de 30 anos. Né? Então, você vê que ele também tinha esse histórico aqui, muito perto de zero, né? E até meio, né? Ficou muito tempo aqui, né? E aí o que acontece? Ele estabeleceu aqui uma tendência de alta e ele acabou de romper esse canal, ele estava desenhado assim, né? Aqui era o canal original. E agora ele está fazendo esse zigue-zague aqui e ele acabou de fazer, isso aqui foi a última chacoalhada, né? Veio aqui, rompeu para cima e acabou de romper esse canal. Então agora nós fazemos aquela tradicional projeção do canal, né? Então trazemos aqui para a linha intermediária do canal e projetamos o canal para cima. Por quê? Porque ele parece que está mudando de patamar aqui. Então, olha só o pivô de alta que esse juros fez, né? Então, esse pivô aqui, olha, já estava aqui no 2,9%, e agora nós estamos trabalhando acima dos 3%, olha só a barra que ele está fazendo hoje, né? E por que isso daqui preocupa? Porque o Japão tem uma dívida que é, sei lá, 230%, 250% do PIB, é uma dívida absurda, né? Então, se você financia a 0,5% é uma coisa, se você financia a 3% e com essa tendência de alta, esse rompimento que ele acabou de fazer aqui, realmente pode dar alguma merda aí nesse mercado de bonds a qualquer momento, isso daqui acendeu uma luz vermelha aqui, tá? Então, eu não consigo fazer nenhuma previsão, porque o mercado está muito caótico, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas isso é uma coisa que chama muita atenção e é por isso que eu ainda tenho essa preocupação do SP 500 lá nos 6 mil pontos, acontecer alguma coisa aqui do Japão, esse negócio aqui dá uma merda e a gente fazer uma correção, tá bom? Indo agora para o SP 500, nós temos aqui isso que nós tínhamos falado, né? Nós tínhamos aqui algumas regiões, né? Quando ele marcou esse fundo aqui, né? Nós tínhamos algumas regiões de resistência, né? E aí então ele veio aqui nessa primeira resistência, né? E minha internet está pipocando aqui, veio nessa primeira resistência aqui no 5.500, aí reagiu, subiu de novo, aí veio aqui nessa segunda resistência aqui do 5.700, né, reagiu, conseguiu vencer e agora está trabalhando aqui no 5.950, né, onde nós temos toda essa região aqui, né, entre os 5.900 e os 6.100 é uma região de bastante briga, né.
Então, lembrando, né, ele já subiu aqui, olha, nesse tempo recente aqui, nós já tivemos 24% de alta num período de 43 dias, 2 meses, né? Então, é uma alta muito forte aqui, nós podemos ter uma pipocada. Então, assim, quando chega aqui nesse ponto, eu já começo a ficar com as minhas posições mais aliviadas, né? Porque nós podemos ter uma reação para baixo a qualquer momento. Isso significa que eu estou encerrando todos os trades? Não, não estou encerrando, só estou ficando mais leve, apertando stop e aquela coisa. E se romper, compra de novo, não tem problema, tá bom? Olhando aqui a Nasdaq, né, a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Nós ainda temos aqui, olha só, uma consolidaçãozinha aqui, isso aqui ainda pode dar uma gargalada para cima, né? Eu só estou dizendo para a gente ficar, por exemplo, quando ele veio aqui, eu estava muito confiante, quando ele fez esse rompimento aqui, eu estava muito confiante, aqui eu já começo a ficar com a barba de molho, tá bom? É só essa mensagem, tá? O Dow Jones tem espaço aqui para subir ainda, né? Ele até fez um rompimento aqui, fez um pivô de alta, ainda pode subir um pouco mais, né? O Russell 2000 também, né? Se conseguir se livrar dessa região aqui, isso aqui é uma bandeira de alta, ele pode subir mais. Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha, olha, aqui continua indo bem, né? Ontem teve mais um dia de alta, então rompeu aqui, olha só, um dia de alta e está seguindo aqui nesse canal, né? Então ainda está indo bem, indo forte. O Reino Unido, olha só, fez esse rompimento aqui, inclusive hoje, olha, deu uma compra aqui pelos 60 minutos, bem interessante, comprei esse negócio, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, ele veio aqui, né, começou a dar ter essa dificuldade aqui, esse arredondamento aqui e tal, mas aí ele pegou e se segurou aqui e fez o pivô. Então aqui é uma compra clara, né? Então fizemos essa compra, tá andando aqui, tá indo para parcial já e tá tudo bem, né? Então eu estou chamando a atenção, eu faço questão de falar isso daí porque eu fiz esse discurso aí inicial, né, falando das preocupações, o negócio dos bonds no Japão e na região de resistência e tudo mais. Tudo aí, ok, estou de olho, então qual que é a minha estratégia? A estratégia é ficar mais esperto com o stop, dar uma apertada mais no stop, fazer mais parcial, diminuir o tamanho das minhas exposições. Agora, enquanto o gráfico estiver fazendo configurações, que é do meu trade system, por exemplo, essa compra nos 60 minutos aqui do Reino Unido, não tem o que falar, tem que operar, tem que comprar, e não pode ter medo, tem que continuar operando, porque você pode ter sentimento, mas o gráfico contempla tudo, né? A mesma coisa aqui a França, né? Ainda tem aqui um rompimento que pode ser confirmado hoje e assim por diante. Seguindo aqui para a Ásia, né? Então nós temos a China, veja lá, a China também, olha só, tá indo bem, tá prestes a fazer um rompimento aqui para vir testar esse topo, né? Continua subindo. E o Japão está aqui enroscado nessa região. A gente tem que ficar de olho no Japão, tá? Por conta desse negócio aí dos bonds, né? Se o Japão marcar esse topo aqui e virar para baixo, começar a corrigir, isso daqui é um topo mais baixo, né? Então nós temos aqui este topo, depois todo esse conjunto de topo e agora nós temos aqui esse conjunto de topo mais baixo, né? Se ele virar aqui para baixo e começar a corrigir, ele pode vir testar aqui, né? Você vê que o Japão está dando esses sustos aqui, né? Então é uma coisa para a gente ficar de olho, tá bom? Os mercados emergentes continuam aqui na mesma região, o EWZ está aqui quase, né, fazendo rompimento, já falei, né? Teve uma compra da WZ aqui, tem outra compra da WZ aqui, tá bom? Seguindo aqui para os commodities, nós temos o petróleo que continua enroscado aqui nessa região, né? $65, não tem muito o que fazer com ele. O minério de ferro também enroscado, o cobre também enroscado, o ouro. Veja que ele está fazendo, olha, eu falei no vídeo do fim de semana do negócio de compressão de volatilidade. Veja que ele fez uma grande volatilidade aqui e agora olha, ele começa a comprimir, vai fazendo candlezinhos pequenos, tal. Isso daqui é sinal de que ele está prestes a fazer um próximo movimento, né? Então, para mim, tem uma compra aqui, pelo menos para testar essa linha de tendência aqui nesse ouro, tá bom? A prata continua na mesma região. Indo aqui para as moedas, nós temos o DXY que está indo para baixo, né? Então ele chegou a vir aqui acima do 100, mas agora já está voltando para o patamar do 100. Isso daqui é uma bandeira de baixa. Eu acho que esse negócio aqui deve acionar, né? Então veja que ele fez esse movimento, embandeirou aqui, caiu e agora é uma nova bandeira, né? Só que tem tudo para perder fundo, né?
Então, as moedas em relação ao dólar tendem a se valorizar, né? Então, vamos ver aqui o euro, né? Veja aqui o euro, ele está nesse movimento aqui de curto prazo, né? Está subindo aqui em relação ao dólar, veio aqui, né? Olha só, marcou um fundo, se romper aqui, tem até uma compra de euro em relação ao dólar, tá? Seguindo aqui, quero falar do Bitcoin, né? Falta falar ainda do Bitcoin. Então, o Bitcoin continua nessa mesma consolidação. Ontem tivemos aqui um pouco de volatilidade, depois desse candle bonito aqui, né? De domingo. E agora, essa região aqui não tem jeito, né? É uma consolidação. Se perder fundo aqui, você tem que, se você está posicionado, tem que estopar e tal, né? Falando de trade, né? E se romper topo aqui, isso aqui pode ir embora, né? Você vê que nós já estamos aqui no 108, ele bateu aqui os 108 mil dólares ontem, né? E essa é a região de briga aqui, né? Então isso aqui pode romper a qualquer momento, né? E o Ethereum também está brigando aqui nessa região. Se ele conseguir vencer aqui os 2.800, tem uma nova compra em Ethereum, tá? Vamos ver o Brasil agora. Então, turma, vídeo mais longo hoje porque tem bastante coisa para falar, então tem que aguentar. Coloca na velocidade 2 aí, 1,5 e vamos embora. Os juros aqui no Brasil, olha, tá querendo acionar essa bandeira de baixa, né? Isso daqui é um bom sinal, né? Isso pode impulsionar o nosso mercado, tá? E aí, vamos ver aqui o índice. O índice, ele continua aqui, olha, tivemos um dia de alta aqui, isso aqui é uma consolidação, esse negócio aqui está querendo subir, né? Então, temos que confiar nisso daqui, né? Olhando aqui os 60 minutos, nós temos uma comprinha hoje, tá aqui, se romper aqui na abertura, né? Tem stop aqui, tá bonito esse trade, né? Tem até 1, 2, 3 aqui que dá para operar também, né? Olhando aqui o dólar, ele está se segurando aqui nessa região, ele pode perder o fundo, tá? Porque, lembrando, né? Nós temos topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, isso aqui pode perder o fundo. Não tenha dúvida disso daqui, tá? Agora, enquanto ele estiver aqui nesse miolo aqui, não tem muito o que fazer, tá? Nem compra nem venda. Deixa eu colocar aqui nos 60 minutos. E vocês vão ver, olha só, difícil, né? Não tem muito o que fazer, eu não estou operando dólar, estou esperando ele se decidir aqui para que lado ele vai, né? Olhando as small caps, olha lá, tá rompendo aqui, né? Essa região importante, então, terceiro dia de alta consecutivo aqui, né? Desde que ele rompeu isso daqui, tá andando, né? Então, podemos confiar aí que essas small caps vão continuar subindo. Aí nós temos o Itaú, e aqui eu quero começar a mostrar para vocês o que eu estou falando dessas oportunidades de ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? Então, olha só o gráfico do Itaú, que maravilhoso, né? E ontem ele atingiu o alvo de 100% de FIBO desse pivô aqui, né? Então, olha lá, veio aqui, né? Fez o pivô, então aqui esse rompimento aqui dos 32, o alvo desse pivô de 100% aqui era nos 38 aqui, e ele atingiu ontem esse alvo. Então, a gente pode até esperar uma paradinha aqui, né? Normalmente ele deveria parar, mas é muito bonito. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Itaú, uma das maiores empresas do Brasil, né? Gigante. E olha aqui, ó, desde janeiro até ontem já subiu 48%. Itaú não é um papel que anda muito assim, não é papel volátil, né? E subiu 48%. Aí vamos ver aqui o Bradesco. O Bradesco também está querendo romper isso daqui, né? Olha só, tá indo aos poucos aqui. Isso daqui pode ir embora, né? E aí, a gente pegar aqui de janeiro também, o Bradesco não está na situação igual o Itaú, mas de janeiro para cá ele subiu 42%, né? E quem está tradando isso daqui está ganhando dinheiro. A Sambi também, olha aqui, ó, de janeiro para cá já subiu 33% e está prestes a romper aqui. Se romper isso daqui, olha, ela vem aqui para esse patamar de 36%. Então nós temos aqui mais quanto para dar? Mais 16, 17% aqui. Então tem oportunidade na Sambi, né? O Banco do Brasil deu essa ramelada aqui, né? Então, o Banco do Brasil até estava bem, né? Aqui, olha, de janeiro para cá, ele tinha andado aqui 26%, né? Agora voltou aqui. E aí, falando sobre o Banco do Brasil, ontem eu até postei lá no Instagram, no nosso grupo Tudo sobre a Bolsa de Valores, essa venda aqui que nós temos pelos 60 minutos, né? Mas tem uma venda de swing trade aqui, né? Com um stop aqui para vir buscar esse fundo, tá? Tem um risco-retorno aqui sim, tá? A Vale continua no mesmo enrosco e a Petrobras tá feia aqui, né?
Mas olha, por mais preconceito que eu tenha, essa Petrobras aqui tem uma compra aqui, né? Isso daqui fez um movimento de alta aqui, está em Bandeirantes, se romper aqui tem uma compra e a gente pode entrar nessa onda aí de alta do Brasil e a Petrobras seguir o jogo, né? Porque o capital estrangeiro vem para a Petrobras, né? Isso é um fato, né? Aí eu quero mostrar alguns destaques aqui disso que eu estou falando aqui, além dos bancos, né, do Itaú que eu falei, tem alguns setores que estão se beneficiando muito. Né? Então, por exemplo, o setor da construção, a direcional. Olha só, a direcional aqui, de janeiro desse ano até aqui, ela já subiu 60%. Né? Aí nós temos aqui a Plano e Plano, também do setor. Né? Então, aqui de janeiro para cá já subiu 87%. Temos não só essas de Minha Casa Minha Vida, a Cirela, por exemplo, né, que é uma construtora aí mais de luxo, né, classe média alta, né, já subiu 70% também, né, e está prestes a romper um topo histórico aqui, olha só. Vendo, está trabalhando aqui no topo pré-Covid, esse negócio que quando romper vai embora. Então, um setor que está indo muito bem, né. Outro setor muito bem, o setor de energia, né, de utilidades, EQTL, olha lá, uma bela de uma tendência de alta, né, já rompeu o topo histórico e olhando aqui de janeiro para cá, nós já subimos 42%. Nós temos também a CPLE. Estou pegando aqui uns exemplos aqui de cabeça que eu sei que são gráficos bonitos, né? CPLE também, olha só, rompeu o topo histórico, foi embora desde janeiro para cá, já subiu 48%, né? E temos algumas surpresas aí, né? Como, por exemplo, o setor de educação, né? Uma cogna da vida que estava na bacia das almas, está reagindo, né? Olha só, fazendo aqui uma reação, ainda é um ativo suspeito, né? Que vem aqui numa tendência de baixa, mas olha só o quanto que ele andou aqui, né? Este ano, 230%. Aí você fala assim, putz, mas isso aqui estava numa tendência de baixa. Mas essa tendência de baixa aqui foi revertida aqui, né? Então, olha só, fez o rompimento, veio aqui, fez o pivô de alta, que é uma coisa que a gente opera aqui. Então, vamos pegar aqui desse rompimento de pivô, que não deu saída até agora, né? Daqui até aqui, o quanto que já andou? 70%. Então, isso aqui a gente está operando esse negócio aqui. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que existem muitas oportunidades interessantes e agora com esse rompimento do Ibov vão aparecer mais oportunidades ainda, tá? Assumindo que, lembrando, eu falei dessa preocupação do mercado internacional, mas o dinheiro ele não some, tá? Então, assim, nós podemos nos beneficiar com essa história toda e vir um fluxo de capital para mercados emergentes, porque tem muita gente falando, acho que é a bola da vez agora, os mercados emergentes estão muito amassados, né? E deve vir um capital aí para esse lado, né? Tá muito barato. Então, se vier esse capital, tanto faz o que está acontecendo nos Estados Unidos, é só uma questão de entrar dinheiro, o pessoal vai ter que olhar aonde é que eles vão colocar. E o Brasil, apesar de todos os seus problemas, como ele está muito barato, é uma boa oportunidade, e aí esses papéis podem continuar andando e podem surgir novas oportunidades também. Só que aí você tem que estar preparado para isso, né? Por isso que a gente convida vocês sempre para ir no método, para participar do método DX, tem link na descrição do vídeo. E se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã.